Quando se trata de objetos que parecem se mover sem nenhuma explicação aparente, você pode achar que está imaginando coisas. Mas e se esses objetos, que parecem ter vontade própria, forem capturados por uma câmera? Número 30. O balanço que se move sozinho à noite. Balanços costumam ser lugares alegres onde as crianças se divertem durante o dia, curtindo o ar fresco. Mas às vezes, quando a noite cai e os parquinhos estão vazios, os balanços mostram um lado completamente diferente e assustador. Vários elementos desse vídeo o tornam especialmente macabro. O fato de ser à noite já dá uma sensação desconfortável, mas, se olhar com atenção, vai notar um homem que parece imóvel ao lado de uma árvore, enquanto o balanço se move sozinho. Não há vento que justifique esse movimento. O homem que filmou pensou que o balanço tinha sido empurrado por aquele outro sujeito, mas tem mais. Ele afirma que não viu ninguém lá na hora em que o balanço começou a se mover, o que torna tudo ainda mais estranho. Será que foi ele quem empurrou ou teria sido algo invisível? Se você passasse por um parquinho vazio de madrugada e visse um balanço balançando sozinho, pararia para ver ou sairia correndo? Número 29. A pintura da Virgem Maria que move os lábios fiéis da igreja de São Charal, em Sydney, testemunharam algo inacreditável que atraiu pessoas do mundo inteiro. 2 jovens católicos que participavam da missa filmaram algo impressionante próximo à imagem da Virgem Maria. A pintura católica oriental antiga pareceu mover os lábios enquanto os fiéis rezavam. O vídeo viralizou nas redes sociais e muitos consideraram o ocorrido um milagre. Na gravação, dá para ver os lábios da imagem se mexendo em sincronia com as orações. O evento gerou reações divididas. Alguns acreditaram se tratar de algo sobrenatural, enquanto outros atribuíram o efeito a movimentos de câmera e reflexos de luz. A mulher que fez a gravação acreditava ter presenciado um milagre verdadeiro. Outro devoto também filmou a imagem e afirmou ter visto o fenômeno em várias ocasiões. E você? Acha que isso foi um sinal divino ou só um truque de iluminação? Número 28. A estátua de Sai Baba que parece respirar. O templo de Sai Baba, na Índia, recebe milhares de peregrinos todos os anos. Sai Baba é conhecido por ter realizado muitos milagres. Seus seguidores dizem que, após orar no templo, ele costuma aparecer nos sonhos e dar conselhos. Por isso ninguém ficou surpreso quando viram um vídeo em que a estátua parece se mover. Muitos afirmam que esse evento faz parte da longa lista de milagres de Sai Baba. Se observar bem, verá que o pêndulo acima da estátua balança suavemente. Mas o mais assustador é que parece que a estátua está respirando. E ainda pior, o pêndulo cai no chão de repente. Arrepio na certa. Número 27. O duende natalino que move os olhos. O Natal é uma época alegre, certo? Bom, não foi bem assim para essa família, que flagrou uma cena estranha com um duende natalino que parecia estar possuído. No dia 1º de dezembro começaram os preparativos. Enfeites vermelhos, árvore montada e o duende Carol colocado na estante. Mas 7 dias antes do Natal, os moradores começaram a sentir uma presença estranha na casa. Decidiram então observar melhor o duende com uma câmera. E para o susto geral, os olhos da figura começaram a se mover. Quanto mais se aproximavam, mais sinistro ficava. Quando Carol virou os olhos e encarou quem filmava, saíram correndo. Qual seria a sua explicação? Será que esse duende estava mesmo possuído? Número 26. OVNI interrompe transmissão de TV ao vivo. Já imaginou assistir a um telejornal ao vivo e, do nada, ver um OVNI passando ao fundo? Foi isso que aconteceu em 13 de junho de 2013 no canal russo RT, durante o programa Kaiser Report, apresentado por Max Kaiser. Um dos telespectadores notou um objeto cinza escuro em forma de disco voando além da janela do estúdio. Ele disse que não parecia com pássaro, helicóptero ou avião, e seu comportamento era estranho. Não há muitos detalhes sobre a duração ou as características específicas do objeto. Enquanto algumas aparições podem ser explicadas como fenômenos naturais ou enganos, outras, como essa, permanecem sem explicação. O OVNI parecia mais rápido do que qualquer coisa que já vimos. Será que os alienígenas acabaram invadindo uma transmissão ao vivo sem querer? Número 25. A estátua egípcia de 4.000 anos que gira sozinha Nebsenu é uma antiga estátua egípcia com cerca de 4.000 anos de existência que está em exibição no Museu de Manchester, na Inglaterra. Ela ganhou fama mundial depois que um vídeo mostrou o pequeno artefato girando lentamente dentro de sua vitrine de vidro, sem qualquer interferência visível.
Por ter sido criada no ano 1800 a.C., muitos acreditam que a peça possa ter propriedades místicas ou espirituais. A estátua tem aproximadamente 25 centímetros de altura e, segundo os registros históricos, teria sido concebida como um receptáculo espiritual para a alma de um homem egípcio. Após o vídeo viralizar, especialistas se debruçaram sobre o caso para entender o que causou o movimento. A explicação mais aceita entre os cientistas é que as vibrações causadas por pedestres que caminham ao redor da vitrine seriam responsáveis por esse giro quase imperceptível. Mesmo assim, muitas pessoas permanecem céticas quanto a essa teoria e acreditam que pode haver algo mais misterioso acontecendo. Afinal, como algo tão antigo pode se mover sozinho, mesmo que lentamente? Número 24. O escritório assombrado que aterroriza Manchester. Se você acha que seu trabalho é chato ou estressante, espere até conhecer o que acontece no prédio Castlefield House, em Manchester, no Reino Unido. Câmeras de segurança instaladas no local registraram atividades realmente assustadoras durante a madrugada, quando o edifício está completamente vazio. O vídeo, que começou a circular nas redes sociais a partir de 2012, mostra uma sucessão de eventos que parecem saídos diretamente de um filme de terror. Cadeiras que se arrastam sozinhas por salas vazias, computadores que ligam do nada sem ninguém por perto, sombras misteriosas cruzando as paredes, gavetas de arquivos se abrindo sozinhas e pilhas de papel voando pelo ar. O local, inclusive, é conhecido por alguns moradores como o escritório mais mal assombrado de Manchester. Muitas pessoas que assistiram ao vídeo acreditam que um poltergeist, um tipo de espírito conhecido por provocar distúrbios físicos, esteja agindo no prédio. A cena que mais causa arrepios é a de uma cadeira sendo claramente empurrada sem ninguém tocá-la, como se uma força invisível estivesse presente. Você teria coragem de trabalhar nesse lugar? Número 23. Tábua Ouija desperta a fúria de um espírito. As tábuas Ouija são ferramentas usadas há muitos anos em rituais ou sessões espíritas para tentar estabelecer contato com o mundo espiritual. No entanto, como mostra este vídeo, mexer com forças que não compreendemos pode ter consequências imprevisíveis. Nele, 3 jovens começam a fazer perguntas usando a tábua, mas acabam zombando do espírito com quem estavam supostamente se comunicando. A atitude desrespeitosa parece ter irritado a entidade e, aos poucos, o ponteiro começa a se mover com mais intensidade, como se quisesse transmitir raiva. A Ouija funciona com a ajuda de um ponteiro móvel chamado planchette, que os participantes tocam levemente com os dedos, e que, segundo a crença, é movido por forças espirituais. Especialistas em fenômenos paranormais alertam que provocar ou ridicularizar possíveis espíritos pode ser perigoso. Algumas pessoas relatam que experiências negativas com a Ouija podem abrir portas para entidades sombrias ou até malignas, que se aproveitam da vulnerabilidade de quem participa do jogo. Depois de ver esse vídeo, você teria coragem de brincar com uma tábua Ouija? Número 22. A capa que se move na imagem de Nossa Senhora de Tapao. O Santuário de Nossa Senhora de Tapao, localizado em Toa, no Vietnã, é um local de grande importância religiosa, especialmente para os católicos do país. Os fiéis precisam subir quase 400 degraus para chegar ao topo, onde está posicionada uma grande estátua da Virgem Maria. Ao longo dos anos, muitos milagres teriam ocorrido nesse local, como aparições, curas inexplicáveis e manifestações espirituais. Em uma das filmagens feitas por devotos, é possível observar um movimento leve e súbito na capa da estátua. A gravação tem baixa resolução, mas o detalhe do movimento é visível e chamou bastante atenção. O mais intrigante é que, ao fundo do vídeo, os fiéis parecem realmente surpresos, indicando que não se tratava de algo comum ou esperado. E mais, as árvores ao redor não demonstram nenhum sinal de vento no momento da gravação, o que levanta ainda mais dúvidas. Para muitos, essa foi a maneira da Virgem Maria mostrar sua presença aos crentes. Você acredita que essa imagem tenha realmente se movido por intervenção divina? Número 21. Estátua pisca durante cerimônia religiosa. Normalmente, as igrejas são lugares de tranquilidade, fé e reflexão. Porém, neste caso, um acontecimento inusitado tirou a paz de um casal que estava em um templo durante uma cerimônia religiosa. O homem, que estava gravando o momento com seu celular, percebeu algo estranho. A estátua presente no altar piscou os olhos por um breve instante. Quando tentou alertar sua esposa, ela não acreditou.
Até que viu o vídeo e ficou profundamente abalada. O piscar dura apenas 1 segundo, mas é suficiente para provocar arrepios em qualquer um. Esse tipo de fenômeno, embora raro, já foi relatado por fiéis em outros lugares do mundo. Algumas pessoas acreditam que esse tipo de manifestação é um sinal direto de Deus. Já a Igreja Católica, geralmente, recomenda prudência ao analisar tais casos, adotando métodos rigorosos antes de confirmar qualquer tipo de milagre. Para muitos, ver uma estátua piscar os olhos, mesmo que por um instante, é uma experiência marcante e perturbadora. Número 20. A motocicleta fantasma que anda sozinha e depois cai. Becos escuros e silenciosos já são naturalmente assustadores, especialmente durante a madrugada, quando não há ninguém por perto. Mas este caso leva o terror a outro nível. Em uma rua completamente deserta, uma câmera de segurança registra uma motocicleta que, de forma misteriosa, começa a se mover sozinha, como se fosse empurrada por uma força invisível. Ela se desloca alguns metros, para abruptamente e depois cai no chão. Não há sinal de pessoas próximas e o movimento parece totalmente antinatural. O dono da motocicleta, ao sair de casa na manhã seguinte, provavelmente levou um susto ao ver o veículo fora do lugar. Algumas pessoas acreditam que o local esteja sendo assombrado e sugerem até que um ritual de purificação seja feito na área, ou mesmo no veículo. Outros, mais céticos, tentam procurar explicações mecânicas, como uma falha no sistema de apoio da moto. Mas, diante da forma como tudo acontece, essas teorias parecem pouco convincentes. Você se sentiria seguro andando por essa rua à noite? Número 19. A Branca de Neve que pisca os olhos em Parque do México. A Branca de Neve é uma das personagens mais queridas da Disney, lembrada por sua doçura e carisma. Mas, para os moradores da região de Boulevard Hill, no México, ela acabou ganhando uma fama bem mais sombria. Em um parque temático chamado Reino Mágico, há uma estátua da princesa que, segundo um vídeo transmitido por um programa de televisão local, teria piscado os olhos. A gravação mostra o momento exato em que os olhos da estátua se fecham e depois se abrem lentamente. A cena é tão assustadora que o cinegrafista declarou estar completamente apavorado depois do que presenciou. E esse não foi um caso isolado. Desde a abertura do parque em 1988, moradores da região já relataram várias aparições e acontecimentos estranhos, como vultos e sons inexplicáveis durante a noite. Para aumentar ainda mais o clima de mistério, vale dizer que, antes de se tornar um parque de diversões, o terreno era utilizado como cemitério particular por uma família que vivia ali. Coincidência ou maldição? Essa Branca de Neve definitivamente não é para crianças. Número 18. Estátua de Jesus parece viva e reage à presença humana. Neste vídeo desconcertante, uma mulher se aproxima de uma estátua de Jesus Cristo e percebe algo completamente fora do comum. A imagem parece reagir à sua presença de forma muito clara. Conforme ela se aproxima, os olhos da estátua se movem, abrem e fecham várias vezes, e os lábios parecem articular palavras silenciosas, como se estivesse tentando se comunicar com ela. Esse tipo de manifestação leva muitos a se perguntarem se estariam diante de um milagre. Para os que têm fé, pode ser interpretado como um sinal direto de Jesus, uma manifestação espiritual poderosa. Mas há quem busque explicações científicas para o fenômeno. Psicólogos afirmam que, diante de crenças intensas, as pessoas podem interpretar padrões visuais e movimentos sutis como sendo sobrenaturais, especialmente em locais sagrados, onde a carga emocional é elevada. A mente humana tem tendência a buscar significado até nos menores estímulos. Mesmo assim, para quem presenciou ou assistiu a esse vídeo, fica difícil não sentir um arrepio ao olhar nos olhos da estátua. Seria isso um aviso, uma bênção, ou apenas luzes e sombras brincando com a fé? Número 17. Múltiplos OVNIs voam perto da Lua em noite movimentada. Em uma noite comum em Moscou, na Rússia, um homem decidiu observar a Lua com o auxílio de binóculos e telescópios, mas acabou capturando algo completamente fora do esperado, e que deixou muita gente de queixo caído. No vídeo que ele gravou, é possível ver vários objetos voadores não identificados cruzando o céu em direção à superfície lunar. E não era apenas um ou dois. Foram diversos OVNIs, com tamanhos e velocidades diferentes, voando em direções variadas. Esse registro alimentou uma teoria antiga, defendida por estudiosos do fenômeno extraterrestre.
a de que a Lua seria usada como base por civilizações alienígenas. Segundo esses teóricos, o satélite natural da Terra seria o ponto ideal para a observação e estudo do planeta pelos extraterrestres. Outros acreditam que ele esconde artefatos antigos, construções ou portais interdimensionais. Embora a ciência não reconheça nenhuma dessas ideias como plausíveis, o número crescente de vídeos e testemunhos sobre avistamentos lunares faz muita gente questionar: será que a verdade está mesmo lá fora? Número 16. Estátuas de Buda se mexem sozinhas em shopping na Malásia. No dia 27 de fevereiro de 2011, entre 5 e 6 da tarde, algo completamente inesperado e inexplicável aconteceu em um shopping movimentado de Kuala Lumpur, capital da Malásia. Várias estátuas de Buda expostas no local começaram a se mover diante de dezenas de testemunhas. Os vídeos gravados mostram olhos e bocas das imagens se mexendo de maneira clara, e em determinado momento, uma luz branca forte parece irradiar de uma das esculturas. A comoção foi imediata. Algumas pessoas caíram de joelhos, outras começaram a filmar ou a rezar. Um monge que estava nas proximidades relatou ter visto a luz surgindo da estátua acompanhada de um som profundo e misterioso, como se viesse de outro plano de existência. Além disso, há relatos de que outras estátuas que estavam do lado de fora do shopping também apresentaram movimentos semelhantes. A comunidade local ficou dividida. Enquanto os fiéis viam aquilo como uma revelação espiritual, os céticos insistiam que tudo poderia ser algum tipo de truque visual. Ainda hoje, o mistério permanece sem uma explicação definitiva. Número 15. A estátua da Virgem Maria que se moveu e virou ponto de peregrinação na Irlanda. Na pequena e pacata cidade de Ballinspittle, situada no condado de Cork, na Irlanda, um evento ocorrido em meados da década de 1980, mudou completamente a rotina da população local. Em 22 de julho de 1985, começaram a circular rumores de que a estátua da Virgem Maria, localizada em uma gruta da região, estava se mexendo. Em pouco tempo, milhares de pessoas, entre curiosos, fiéis e até estudiosos, passaram a visitar o local, transformando a área em um dos pontos de peregrinação mais conhecidos do país. O dia 15 de agosto daquele ano, data em que se celebra a Assunção de Maria, um feriado sagrado no calendário católico, intensificou ainda mais a mobilização em torno do evento, com relatos de aparições e milagres. Um morador local chamado Edmund Barry afirmou ter testemunhado os movimentos da imagem diversas vezes. Para ele, aquilo não era apenas uma ilusão, era a manifestação de Deus. Ele chegou a relatar que enxergou rostos divinos nas nuvens próximas à gruta, inclusive o de Jesus Cristo e o de Padre Pio. Embora a Igreja Católica tenha recomendado cautela e investigação criteriosa, cerca de 80% das pessoas que estiveram presentes garantem que viram a estátua se mover. Até hoje, Ballinspittle guarda esse mistério em seu passado. Número 14. A múmia de Rosalia Lombardo que supostamente abre os olhos. No subterrâneo das catacumbas dos Capuchinhos, em Palermo, na Itália, repousa uma das múmias mais famosas e bem preservadas do mundo, a pequena Rosalia Lombardo, conhecida por muitos como a Bela Adormecida. Nascida em 13 de dezembro de 1918, Rosalia faleceu tragicamente pouco antes de completar 2 anos de idade, no dia 6 de dezembro de 1920. Seu pai, devastado com a perda, encomendou um processo de embalsamamento que, à época, era considerado revolucionário. Graças à técnica usada, chamada embalsamamento arterial, o corpo da menina parece intacto até hoje. Seus cabelos, cílios, pele e feições permanecem incrivelmente preservados, criando a ilusão de que ela está apenas dormindo. No entanto, o que realmente assusta os visitantes do local são os relatos de que seus olhos, em certos momentos, parecem se abrir levemente, como se Rosalia acordasse por alguns segundos. Algumas pessoas juram ter visto esse movimento pessoalmente, enquanto outras o notaram em fotos ou vídeos. Embora cientistas afirmem que tudo pode ser explicado por variações de luz e umidade no ambiente, a sensação de estar diante de uma criança que pisca, mesmo depois de um século, é profundamente perturbadora. Número 13. A estátua da deusa hindu Kika, que acompanha a câmera com o olhar. Dentre os muitos vídeos de estátuas supostamente em movimento que circulam na internet, um dos mais comentados envolve uma representação da deusa hindu conhecida como Kika. No vídeo,
A estátua parece acompanhar a câmera com os olhos, como se estivesse viva e consciente da presença de quem a observa. Esse comportamento gerou inúmeras interpretações. Muitos afirmam que se trata apenas de uma ilusão de ótica, provocada pelo formato escavado dos olhos da escultura, uma técnica visual semelhante à usada em certos truques de museus, como aquele com a cabeça de T-Rex que também parece seguir quem passa. Outros, no entanto, acreditam que há algo espiritual envolvido. Em várias tradições do hinduísmo, Kika é retratada com múltiplos braços, às vezes 4, outras até 10, e com coloração azul, o que reforça sua imagem como uma entidade poderosa e mística. Alguns devotos dizem que sua energia pode se manifestar em locais de adoração por meio de sinais sutis, como movimentos nos olhos ou gestos simbólicos. Se esse vídeo representa um fenômeno sobrenatural ou apenas um efeito visual engenhoso, continua sendo motivo de debate entre crentes e céticos. Número 12. Carrinho de sopa misteriosamente empurrado por força invisível. Em um vídeo gravado em plena luz do dia, na Indonésia, moradores ficaram em choque ao verem um carrinho de sopa tradicional, usado por vendedores de rua para preparar e servir a famosa sopa de galinha local, sendo empurrado por uma força completamente invisível. O incidente ocorreu em dezembro de 2019 e foi registrado por câmeras de segurança instaladas nas ruas. O mais curioso é que o carrinho percorre uma distância considerável, cerca de 50 metros, o que equivale a aproximadamente 164 pés. E o mais assustador, nenhum outro objeto ao redor se move, o que torna improvável que tenha sido o vento. Muitos descartaram qualquer possibilidade de truque ou manipulação, já que o movimento foi captado por ângulos diferentes. Algumas pessoas começaram a especular que o espírito do antigo vendedor que costumava usar o carrinho estivesse por trás do evento, talvez tentando realizar um último passeio por sua antiga rota. Outros sugerem que o carrinho estava sendo guiado por uma entidade brincalhona, ou não tão brincalhona assim. O fato é que, ao assistir às imagens, é impossível não sentir um arrepio. Número 11. Estátua de Jesus levanta a cabeça diante da multidão. Neste vídeo impactante, vemos uma estátua de Jesus Cristo carregando uma cruz em uma cerimônia pública. Tudo parecia comum até que, repentinamente, a estátua levanta a cabeça, como se estivesse observando a multidão ao seu redor. A gravação mostra claramente que se trata de uma escultura sólida, com aparência tradicional, e não de uma pessoa disfarçada. Mesmo assim, há quem diga que poderia haver alguém escondido atrás manipulando a cabeça, mas muitos garantem que isso seria impossível pelas condições do local. O momento foi tão marcante que provocou reações emocionadas entre os presentes. Para os religiosos, foi uma confirmação da presença divina, um sinal de fé. Para os céticos, o mistério permanece. Seria uma ilusão de ótica, um mecanismo oculto ou algo ainda mais misterioso? De qualquer forma, o vídeo ganhou grande repercussão nas redes sociais e segue sendo analisado por quem tenta encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu naquele instante de silêncio e reverência. Número 10. Imagem da Virgem Maria. Chora lágrimas de sangue na Argentina. Na cidade de Metán, localizada no noroeste da Argentina, uma família passou a viver um fenômeno que chamou a atenção de milhares de pessoas e mobilizou até peregrinos de outras regiões. Rosana Mendoza Frias, proprietária de uma imagem da Virgem Maria, relatou que a estátua começou a chorar lágrimas vermelhas, que muitos acreditam ser sangue. O primeiro episódio ocorreu em abril de 2017, e desde então, o fenômeno teria se repetido pelo menos 38 vezes. Ao publicar uma foto nas redes sociais, Rosana ficou surpresa quando, no dia seguinte, mais de 7.000 pessoas apareceram em sua casa querendo ver de perto o que estava acontecendo. Diante da multidão e da comoção generalizada, a imagem foi colocada em uma redoma de vidro para preservação. Para os devotos, não há dúvida, trata-se de um sinal da dor e do sofrimento de Maria diante do mundo atual. Já para os céticos, restam perguntas sem resposta. O líquido vermelho já foi coletado para análises, mas os resultados não foram divulgados oficialmente. Até hoje, a estátua permanece como um símbolo de mistério, fé e debate intenso entre os que acreditam no milagre e os que buscam explicações racionais. Número 9. Vassoura cai sozinha e assusta funcionário da limpeza. Imagine estar limpando uma sala quando, do nada, uma placa de aviso se move sozinha e cai no chão. Logo depois,
uma vassoura também despenca com força. Foi exatamente isso que aconteceu neste vídeo, gravado por uma câmera de segurança. O funcionário, assustado com a movimentação estranha, correu do local. Aparentemente, não havia mais ninguém ali. Para muitos, esse é um caso clássico de poltergeist, um espírito que manifesta sua presença causando barulhos e movimentando objetos de forma agressiva. Número 8. Estátua com tridente se move de forma agressiva. Na Galeria Alfred, em Tel Aviv, Israel, uma estátua segurando um tridente começou a se mover sozinha, como se estivesse possuída. O vídeo foi gravado em agosto de 2014 e gerou muitas teorias. A estátua balança o tridente violentamente contra o chão, como se estivesse viva e com más intenções. Algumas pessoas afirmam que o local é assombrado por um espírito maligno. Testemunhar isso pessoalmente provavelmente seria o suficiente para sair correndo. Número 7. Estátuas submarinas que parecem mudar de forma. Jason de Kairis Taylor é um escultor britânico apaixonado pelo mar. Ele uniu essas paixões para criar o Parque Subaquático de Esculturas na costa oeste de Granada, um museu submerso para mergulhadores do mundo todo. Por estarem há anos debaixo d'água, as estátuas passaram a abrigar vida marinha, mas também parecem se mover ou mudar de forma com o tempo. Em uma das imagens, uma estátua parece até ter olhos reais. Isso pode ser causado pela salinidade, pelo acúmulo de organismos marinhos ou algo além da explicação científica? Número 6. Múltiplos OVNIs surgem durante transmissão ao vivo. Durante uma transmissão ao vivo na Turquia, em outubro de 2007, algo estranho surgiu no céu. Vários OVNIs apareceram, chamando a atenção da multidão. A câmera registrou diversas pessoas parando para observar o fenômeno. Muitos acreditam que este seja um dos registros mais autênticos de objetos voadores não identificados já capturados. Se os extraterrestres realmente quisessem nos visitar, será que fariam isso bem no meio de uma praça ou local público lotado? Número 5. Cristo Redentor com coração pulsante em campanha de saúde. Em 2018, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ganhou projeções especiais como parte de uma campanha de saúde. Um coração pulsante foi projetado no peito da estátua, chamando a atenção do mundo todo. A ideia era alertar sobre a importância da saúde cardiovascular e incentivar hábitos mais saudáveis. O efeito visual foi impressionante e mostrou como a tecnologia pode ser usada para transmitir mensagens importantes e impactar milhões de pessoas de forma simbólica e inovadora. Número 4. Cabeça de estátua de Jesus se inclina misteriosamente. Durante uma cerimônia de Sexta-feira Santa, em uma igreja de Santa Ana, no México, algo estranho aconteceu. A cabeça da imagem de Jesus parece se mover para baixo. A gravação foi compartilhada na internet e muitos juram ter visto a mudança. Alguns sugerem que a coroa caiu e isso criou a ilusão de movimento. O padre da igreja ficou dividido. Parte dele queria acreditar em um milagre, mas também considerava a possibilidade de desgaste estrutural. O fato é que a estátua tem quase 300 anos. Coincidência ou sinal sagrado? Número 3. Planta possuída se move sozinha na floresta. Um homem caminhava por uma floresta quando viu algo que o deixou sem palavras. Uma planta se mexendo sozinha, como se estivesse sendo controlada por alguma força invisível. Ele se aproximou, segurou a planta e confirmou que ela estava enraizada no solo, e nenhuma outra planta ao redor se movia da mesma forma. Intrigado, voltou 20 minutos depois, e ela ainda estava balançando. Seriam espíritos da natureza? Alguns comentários sugerem que flores e árvores podem ser influenciadas por seres sobrenaturais. Número 2. Estátua em cemitério abre os olhos na frente da câmera. Neste vídeo gravado em um cemitério desconhecido, vemos uma estátua que aparentemente tenta abrir os olhos diante da câmera. Muitos internautas acham que o vídeo é falso, feito com edição de imagem, mas outros acreditam no fenômeno. O autor da gravação diz que os olhos da estátua estavam fechados, mas que no vídeo é possível vê-los abertos. Você acha que isso é montagem ou estamos diante de algo que desafia qualquer explicação? Número 1. A estátua de Jesus que abre os olhos e olha para a câmera. Em 2016, uma pequena capela no estado mexicano de Coahuila de Zaragoza virou o centro de um fenômeno assustador. Uma estátua de Jesus Cristo pareceu abrir os olhos e encarar diretamente a câmera. O vídeo viralizou e gerou muitos debates.
Enquanto alguns acreditavam estar diante de um milagre, outros afirmaram ter ficado dias sem conseguir dormir. Pessoas que visitaram a capela disseram sentir uma energia estranha, como se o olhar da estátua penetrasse profundamente em suas almas. E você, já presenciou algum objeto se mover sozinho? Essas foram algumas das gravações mais assustadoras e misteriosas já feitas envolvendo estátuas, objetos e fenômenos inexplicáveis. Você acredita que tudo isso pode ser obra de forças sobrenaturais? Ou acha que existe uma explicação lógica por trás de cada caso? Conta pra gente nos comentários o que mais te deixou arrepiado e se você já viveu algo parecido. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!